Noite. Boa noite. A quarta-feira tem apagão no Nordeste e em 5 estados do Norte. Com reflexos em todas as regiões. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região marca para segunda-feira o julgamento dos últimos recursos do ex-presidente Lula na segunda instância. E o Supremo Tribunal Federal julga amanhã o habeas corpus que pretende evitar a prisão de Lula ao fim da análise daqueles recursos. O roubo de dados de 50 milhões de pessoas mergulha o Facebook na maior crise de sua história. O presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski renuncia. E o presidente Michel Temer diz que os Estados Unidos aceitam negociar a retirada do aço brasileiro da lista de importações que vão ter sobretaxa. A partir de agora, no Jornal Nacional. Todas as regiões do país tiveram problemas hoje com fornecimento de energia. A situação foi pior no Norte e no Nordeste, onde estados inteiros ficaram sem luz. O trânsito virou um caos no Recife. 206 sinais pararam de funcionar, inclusive nas avenidas mais movimentadas. Nas lojas, os vendedores tiveram que parar de trabalhar por causa da falta de energia. 37 estações do metrô na região metropolitana do Recife foram fechadas. Os passageiros precisaram sair dos vagões e seguir a pé. Foi um apagão. De acordo com o operador nacional do sistema elétrico, às 3h48 da tarde, houve o que os técnicos classificaram de perturbação no sistema interligado nacional. Isso provocou o desligamento de cerca de 18 mil megawatts, o que derrubou o fornecimento de energia, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O apagão atingiu cidades de todos os 9 estados do Nordeste e também cidades de 5 estados do Norte. Houve registro de falta de luz ainda em algumas cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal. No Paraná houve variação de energia. Só não houve problemas no Acre, Roraima, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Em Macapá, cruzamentos com sinais apagados. As empresas de Fortaleza liberaram os funcionários mais cedo por causa da falta de luz. Faltou energia no estado inteiro do Ceará. Na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió, alunos fizeram prova no escuro. Em Salvador, muito engarrafamento e postos de combustíveis fechados. Faltou energia, o posto é todo automatizado, não tem condições de abastecer. Trânsito complicado também em Aracaju. Do alto da cidade dava para ver apenas a luz dos carros. Agora à noite, o ministro de Minas e Energia falou sobre o apagão. Na tomada de carga do primeiro bipolo de Belo Monte, onde vinha operando com 2.000 megas, subindo para 4.000 megas, essa linha saiu. Ao sair do sistema, ela tirou 22% da carga do sistema naquele momento. E isso gerou todo este blackout. O que causou, ou o que levou essa linha a sair do sistema, o ONS vai, muito em breve, a gente espera poder explicar à população. O consórcio Norte Energia, que é responsável por Belo Monte, declarou que o apagão não foi originado pela usina. O diretor-geral do ONS, Luiz Eduardo Barata Ferreira, disse que uma falha na subestação do Xingu, no Pará, provocou a falta de energia. Ele também disse que 40% da região Nordeste ainda estão sem luz. E por causa do apagão, 12 estados do Norte e do Nordeste não puderam assistir hoje a Vale a Pena Ver de Novo, Malhação, o segundo capítulo de Orgulho e Paixão e também Deus Salve o Rei. Em respeito aos telespectadores, as nossas emissoras nesses estados vão exibir amanhã uma programação especial com resumo dos capítulos de hoje, mais os capítulos inéditos de amanhã. Hora da previsão do tempo. Vamos lá para São Paulo falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Tem frente fria avançando em direção ao sudeste? Tem sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Ela já está avançando pelo litoral da região, já tem um comboio de nuvens carregadas sobre parte aqui do sudeste. Essa caravana aqui de áreas de instabilidade vai atingir principalmente a faixa litorânea. A chuva peso pesado já pode cair nas próximas horas e de madrugada em Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis. Também pode chover muito em Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo. E vale alerta para o Rio de Janeiro também.
bem. São esperados 40 milímetros no Rio, é bastante coisa. O dia promete ser carrancudo com máxima de 29 graus. A castigada BH pode voltar a ter bastante chuva amanhã. Vitória deve entrar aí no time das capitais com aguaceiro. São Paulo sai desse clube, pois aqui deve chover mais pouco, máxima de 26 graus. Na maior parte do país são as águas de março abrindo aí o outono, estação que começa molhada, quente, muito parecida com o verão. Em Macapá pode chover logo cedo, Salvador com chuva fraca de manhã e à noite, Brasília com um pancadão, 28 graus e lá em Brasília, onde o principal reservatório do Descoberto está com quase 70% da capacidade, no mesmo período do ano passado ele estava com menos da metade. E olha que o verão 2018 não teve chuva muito generosa por lá não, Renata. A chuva no verão, lá no Descoberto, ficou um pouco abaixo da média. Então tá recuperando aos pouquinhos, né, Maju? Isso, até aos amanhã. Poucos e sempre. Tá bom, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. O suspeito de ter promovido 5 ataques à bomba em Austin, no estado americano do Texas, se suicidou ao detonar um explosivo hoje de madrugada. A polícia tinha localizado Mark Anthony Condit, de 23 anos, nos arredores de Austin. Quando os agentes se aproximaram, o carro em que ele estava explodiu no acostamento de uma estrada. Desde o início de março, os ataques deixaram 2 mortos e 4 feridos. Terroristas do grupo Boko Haram libertaram hoje na Nigéria 104 estudantes que tinham sido sequestradas mês passado. Segundo as meninas, 5 morreram no cativeiro e uma, que é cristã, continua como refém porque se recusou a se converter ao islamismo. O governo nigeriano afirma que comandou as negociações para libertar as estudantes. O chefe da comunicação do Vaticano renunciou. Dário Vigano foi acusado de divulgar seletivamente uma carta do Papa Emérito Bento XVI ao Papa Francisco. Ele teria desfocado e omitido alguns trechos. O episódio foi muito criticado, especialmente porque no início deste ano, o Papa escreveu um documento alertando sobre os perigos das notícias falsas e manipuladas. E o Papa Francisco determinou intervenção na Diocese de Formosa, em Goiás. Na segunda-feira, a polícia prendeu o bispo Dom José Ronaldo Ribeiro, 4 padres, um monsenhor e outras 3 pessoas, todos suspeitos de embolsar dinheiro de donativos e contribuições de fiéis. O arcebispo de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto, vai administrar a diocese até a nomeação de um outro bispo. O Banco Central reduziu hoje a taxa básica de juros da economia para 6,5% ao ano. Esse passa a ser o nível mais baixo da taxa Selic na história. Em nota, o Banco Central indicou que vai cortar de novo os juros em maio e que essa conduta não põe em risco o controle da inflação. Nos últimos 12 meses, ela está abaixo dos 3%. O presidente Michel Temer anunciou hoje que os Estados Unidos vão negociar um possível acordo para que o Brasil fique isento das sobretaxas de importação de aço e de alumínio. Temer disse que, enquanto as negociações estiverem em andamento, as empresas brasileiras não vão pagar a sobretaxa. O presidente declarou que foi informado pela Casa Branca. Mas o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, esclareceu depois que a informação partiu do embaixador brasileiro em Washington, Sérgio Amaral. O representante americano do comércio, Robert Lighthizer, disse a parlamentares americanos que os Estados Unidos têm planos de conversar com o Brasil sobre uma possível isenção. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, reconheceu hoje os erros que resultaram no uso indevido dos dados de mais de 50 milhões de usuários da rede social. Minha amiga Fernanda queria saber qual país do mundo combina mais com a personalidade dela. Minha prima Suzana, que idade aparenta? Quem já não entrou numa dessas brincadeiras no Facebook? A maioria nem reparou que uma hora clicou aqui. Quando você clica nesse botão, você autoriza que a empresa que desenvolveu o teste tenha acesso aos seus dados pessoais. E em muitos casos aos dados dos seus amigos também. Mas muita gente se pergunta, e daí? E daí que exatamente isso é o centro do maior escândalo da política americana hoje, que já chegou ao Brasil. No começo de 2014, o pesquisador russo Alexander Kogan lançou no Facebook esse teste de personalidade, aparentemente inofensivo. Com ele, conseguiu recolher informações de 50 milhões de pessoas. Esses dados foram repassados para a empresa britânica Cambridge Analytica,
que logo percebeu que isso era uma arma de inteligência poderosíssima. Quem trouxe tudo à tona agora foi o Christopher Willey, que era funcionário da Cambridge Analytica naquela época. Ele contou que com toda essa informação, a empresa descobriu padrões como, por exemplo, que pessoas que odiavam Israel gostavam de uma determinada marca de chocolate. Willey diz que se arrependeu porque trabalhou na campanha de um candidato que ele chama de psicopata. O potencial de inteligência da Cambridge Analytica foi usado para ajudar a eleger Donald Trump. Steve Bannon era o estrategista-chefe da campanha do agora presidente. Ele foi um dos fundadores e chegou a ser vice-presidente da Cambridge Analytica. Era o chefe do Willey. A partir desses dados, a campanha de Donald Trump começou a fazer uma espécie de guerrilha na internet, tendo como alvo grupos certeiros, que foram estudados pela pesquisa. O problema foi como eles conseguiram esses dados todos. Aquelas pessoas que fizeram o teste não sabiam nas mãos de quem essas informações iam cair. Era tudo apresentado como se fosse um estudo acadêmico. Desde que isso tudo veio à tona, as ações do Facebook já caíram 10%. A empresa está sendo investigada pelo governo americano, pelo parlamento britânico e processada por acionistas. Mark Zuckerberg, o presidente do Facebook, disse que desde 2014 implementou mudanças para impedir esse tipo de acesso sem autorização. E que no ano seguinte exigiu que a Cambridge Analytica apagasse os dados adquiridos de forma imprópria. O presidente da Cambridge Analytica, Alexander Nix, foi afastado do cargo. Existe a suspeita que a empresa tenha agido também na votação do Brexit, que retirou o Reino Unido da União Europeia, em eleições em outras partes do mundo. A Cambridge Analytica também já estava presente no Brasil, numa parceria com a empresa Ponte, prontas para atuar nas eleições de outubro, como o Fantástico mostrou no mês passado. É uma empresa de análise de dados. Agora, a empresa do marqueteiro André Torreta disse, em nota, que não renovou o contrato com a Cambridge Analytica. Um dia antes de o Congresso Nacional peruano votar um novo pedido de impeachment, o presidente da República renunciou ao cargo. Pedro Pablo Kuczynski, PPK, como é conhecido, anunciou a renúncia em rede nacional. Declarou, diante da difícil situação que se instalou, o melhor para o país é que eu renuncie. Não quero ser um estorvo para a nação. Porque não quero ser um escolho. E assim o fez, um dia antes de o Congresso de maioria fujimorista votar um segundo pedido de impeachment contra ele. Kuczynski é acusado de receber para suas empresas milhões de dólares da construtora Odebrecht em troca de contratos quando era ministro no governo de Alejandro Toledo entre 2001 e 2006. A gota d'água foi a divulgação de vídeos de uma suposta compra de votos em dezembro do ano passado, quando o PPK sobreviveu ao primeiro pedido de impeachment. Quem negocia em nome de Kuczynski é Kendi Fujimori, filho do ex-ditador Alberto Fujimori, que por coincidência recebeu indulto logo depois. E quem divulgou os vídeos foi Keiko Fujimori, a outra filha do ditador derrotada por PPK na disputa presidencial. Ex-banqueiro de 79 anos, Kuczynski governou o Peru por apenas 1 ano e 7 meses. Em seu lugar, deverá assumir o primeiro vice, atual embaixador no Canadá, Martin Vizcarra. Essa transição se dá a poucas semanas da Cúpula das Américas em Lima, que deverá reunir mandatários da região, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na França, a justiça indiciou o ex-presidente Nicolas Sarkozy. Ele é acusado de corrupção passiva, financiamento ilegal de campanha eleitoral e ocultação de dinheiro. Sarkozy teria recebido 50 milhões de euros do ex-ditador líbio Muammar Gaddafi durante a campanha presidencial de 2007. O ex-presidente passou 2 dias detido para interrogatório e hoje foi posto em liberdade sob controle judicial. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre marcou para segunda-feira o julgamento dos recursos do ex-presidente Lula no caso do triplex em Guarujá. Os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 vão analisar os chamados embargos de declaração contra a condenação de Lula em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença foi de 12 anos e 1 mês de prisão.
O Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã o pedido de habeas corpus do ex-presidente. A defesa tenta evitar que Lula seja preso ao fim da análise dos recursos no TRF4. Na segunda-feira, em entrevista a Heraldo Pereira, a presidente do Supremo lembrou que habeas corpus só vale para caso específico, ou seja, não muda a jurisprudência. Qualquer pessoa que se sinta lesado, ameaçado nos seus direitos, pode trazer a matéria em habeas corpus, que não depende de pauta, que o Código de Processo Penal é claro, havendo um habeas corpus, por exemplo, que seja devidamente liberado pelo relator, na primeira sessão subsequente, o presidente terá de convocar o processo, mas será levado não para mudar a jurisprudência, mas para considerar as peculiaridades daquele caso e valerá para aquele caso e para nenhum outro. Valerá para o caso específico só e não específico. Para todos os casos. A jurisprudência sobre a prisão de condenados foi definida por 6 votos a 5 em julgamento do plenário do Supremo em outubro de 2016. Desde então, juízes vêm expedindo mandados de prisão após esgotados recursos na segunda instância. Isso tem acontecido com frequência em operações que combatem crimes do colarinho branco, como a Lava Jato. Réus que se sentem prejudicados por essas decisões acabam por recorrer em habeas corpus ao STF. Como o Supremo autorizou, mas não obrigou o cumprimento de pena após a segunda instância, dependendo do ministro ou da turma, o réu consegue a liberdade. As decisões valem sempre apenas para casos específicos. Amanhã será a primeira vez que um habeas corpus será julgado pelo plenário, isto é, por todos os ministros em conjunto. A consequência é que, embora o julgamento não mude formalmente a jurisprudência do tribunal sobre a prisão em segunda instância, se o HC for concedido, o julgamento indicará uma significativa mudança de tendência. Mas é impossível prever o resultado. E após a discussão sobre o julgamento de amanhã do habeas corpus do ex-presidente Lula, os ministros começaram a votar uma ação sobre a proibição de doações ocultas de pessoas físicas nas campanhas eleitorais. A regra foi mantida pela maioria dos ministros. Durante o voto, o ministro Gilmar Mendes voltou a falar sobre a prisão de condenados em segunda instância e fez críticas aos colegas. O ministro Luiz Roberto Barroso reagiu e os dois tiveram uma discussão acalorada. Os ministros deixaram o plenário para o intervalo e, na volta da sessão, os ânimos estavam mais calmos. No fim, o advogado Técio Lins e Silva foi à tribuna, representando outros advogados, para pedir que o Supremo marque o julgamento das 2 ações que pedem a revisão da autorização para prisão após condenação em segunda instância. Carmen Lúcia negou. Vou indeferir, vou dizer por quê. Em primeiro lugar, há uma pauta publicada e as pautas eu tenho objetivamente com base no regimento interno pautado previamente. Portanto, prefiro continuar desse jeito. Em Minas Gerais, a Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar suspeitas de fraude em licitações de campanhas de combate à dengue. Segundo a PF, a quadrilha direcionou editais de campanhas e desviou dinheiro público. O superfaturamento chegaria a 10 milhões de reais. O governo do estado informou que o contrato assinado na gestão anterior foi alvo de auditoria em 2015 e que suspendeu todos os eventos previstos assim que constatou irregularidades. Em nota, o PSDB, que governou Minas Gerais até 2014, declarou que defende que as denúncias sejam apuradas. A Polícia Federal prendeu uma quadrilha que usava moedas virtuais, as bitcoins, para lavar dinheiro. Foram cumpridos mandados no Tocantins, em São Paulo, Pernambuco e em Goiás. A suspeita é que o grupo tenha roubado 10 milhões de reais em 9 meses. Piratas da internet usavam e-mails e mensagens de celular para roubar dados e invadir a conta bancária das vítimas. Saiu hoje o edital do Exame Nacional do Ensino Médio. As regras para as provas dos dias 4 e 11 de novembro estão na página do Jornal Nacional na internet, g1.com.br/JN. Ainda essa noite, depois de O Outro Lado do Paraíso, tem futebol na Globo. Em seguida, o BBB e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Específico, ou seja, não muda a jurisprudência. Qualquer pessoa que se sinta lesado, ameaçado nos seus direitos, pode trazer a matéria em habeas corpus, que não depende de pauta, que o Código de Processo Penal é claro,
havendo um habeas corpus, por exemplo, que seja devidamente liberado pelo relator, na primeira sessão subsequente, o presidente terá de convocar o processo, mas será levado não para mudar a jurisprudência, mas para considerar as peculiaridades daquele caso e valerá para aquele caso e para nenhum outro. Valerá para o caso específico só e não específico. Para todos os casos. A jurisprudência sobre a prisão de condenados foi definida por 6 votos a 5 em julgamento do plenário do Supremo em outubro de 2016. Desde então, juízes vêm expedindo mandados de prisão após esgotados recursos na segunda instância. Isso tem acontecido com frequência em operações que combatem crimes do colarinho branco, como a Lava Jato. Réus que se sentem prejudicados por essas decisões acabam por recorrer em habeas corpus ao STF. Como o Supremo autorizou, mas não obrigou o cumprimento de pena após a segunda instância, dependendo do ministro ou da turma, o réu consegue a liberdade. As decisões valem sempre apenas para casos específicos. Amanhã será a primeira vez que um habeas corpus será julgado pelo plenário, isto é, por todos os ministros em conjunto. A consequência é que, embora o julgamento não mude formalmente a jurisprudência do tribunal sobre a prisão em segunda instância, se o HC for concedido, o julgamento indicará uma significativa mudança de tendência. Mas é impossível prever o resultado. E após a discussão sobre o julgamento de amanhã do habeas corpus do ex-presidente Lula, os ministros começaram a votar uma ação sobre a proibição de doações ocultas de pessoas físicas nas campanhas eleitorais. A regra foi mantida pela maioria dos ministros. Durante o voto, o ministro Gilmar Mendes voltou a falar sobre a prisão de condenados em segunda instância e fez críticas aos colegas. O ministro Luiz Roberto Barroso reagiu e os dois tiveram uma discussão acalorada. Os ministros deixaram o plenário para o intervalo e, na volta da sessão, os ânimos estavam mais calmos. No fim, o advogado Técio Lins e Silva foi à tribuna, representando outros advogados, para pedir que o Supremo marque o julgamento das 2 ações que pedem a revisão da autorização para prisão após condenação em segunda instância. Carmen Lúcia negou. Vou indeferir, vou dizer por quê. Em primeiro lugar, há uma pauta publicada e as pautas eu tenho objetivamente com base no regimento interno, pautado previamente. Portanto, prefiro continuar desse jeito. Em Minas Gerais, a Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar suspeitas de fraude em licitações de campanhas de compra. Tem acesso aos seus dados pessoais e, em muitos casos, aos dados dos seus amigos também. Mas muita gente se pergunta, e daí? E daí que exatamente isso é o centro do maior escândalo da política americana hoje, que já chegou ao Brasil. No começo de 2014, o pesquisador russo Alexander Kogan lançou no Facebook esse teste de personalidade, aparentemente inofensivo. Com ele, conseguiu recolher informações de 50 milhões de pessoas. Esses dados foram repassados para a empresa britânica Cambridge Analytica, que logo percebeu que isso era uma arma de inteligência poderosíssima. Quem trouxe tudo à tona agora foi o Christopher Willey, que era funcionário da Cambridge Analytica naquela época. Ele contou que com toda essa informação, a empresa descobriu padrões como, por exemplo, que pessoas que odiavam Israel gostavam de uma determinada marca de chocolate. Willey diz que se arrependeu porque trabalhou na campanha de um candidato que ele chama de psicopata. O potencial de inteligência da Cambridge Analytica foi usado para ajudar a eleger Donald Trump. Steve Bannon era o estrategista-chefe da campanha do agora presidente. Ele foi um dos fundadores e chegou a ser vice-presidente da Cambridge Analytica. Era o chefe do Willey. A partir desses dados, a campanha de Donald Trump começou a fazer uma espécie de guerrilha na internet, tendo como alvo grupos certeiros, que foram estudados pela pesquisa. O problema foi como eles conseguiram esses dados todos. Aquelas pessoas que fizeram o teste não sabiam nas mãos de quem essas informações iam cair. Era tudo apresentado como se fosse um estudo acadêmico. Desde que isso tudo veio à tona, as ações do Facebook já caíram 10%. A empresa está sendo investigada pelo governo americano, pelo parlamento britânico e processada por acionistas. Mark Zuckerberg, o presidente do Facebook, disse que desde 2014 implementou mudanças para impedir esse tipo de acesso sem autorização.
e que no ano seguinte exigiu que a Cambridge Analytica apagasse os dados adquiridos de forma imprópria. O presidente da Cambridge Analytica, Alexander Nix, foi afastado do cargo. Existe a suspeita que a empresa tenha agido também na votação do Brexit, que retirou o Reino Unido da União Europeia em eleições em outras partes do mundo. A Cambridge Analytica também já estava presente no Brasil, numa parceria com a empresa Ponte, prontas para atuar nas eleições de outubro, como o Fantástico mostrou no mês passado. É uma empresa de análise de dados. Agora, a empresa do marqueteiro André Torreta disse, em nota, que não renovou o contrato com a Cambridge Analytica. Um dia antes de o Congresso Nacional peruano votar um novo pedido de impeachment, o presidente da República renunciou ao cargo. Pedro Pablo Kuczynski, PPK, como é conhecido, aderiu ao primeiro pedido de impeachment. Quem negocia em nome de Kuczynski é Kendi Fujimori, filho do ex-ditador Alberto Fujimori, que por coincidência recebeu indulto logo depois. E quem divulgou os vídeos foi Keiko Fujimori, a outra filha do ditador derrotada por PPK na disputa presidencial. Ex-banqueiro de 79 anos, Kuczynski governou o Peru por apenas 1 ano e 7 meses. Em seu lugar, deverá assumir o primeiro vice, atual embaixador no Canadá, Martin Vizcarra. Essa transição se dá a poucas semanas da Cúpula das Américas em Lima, que deverá reunir mandatários da região, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na França, a justiça indiciou o ex-presidente Nicolas Sarkozy. Ele é acusado de corrupção passiva, financiamento ilegal de campanha eleitoral e ocultação de dinheiro. Sarkozy teria recebido 50 milhões de euros do ex-ditador líbio Muammar Gaddafi durante a campanha presidencial de 2007. O ex-presidente passou 2 dias detido para interrogatório e hoje foi posto em liberdade sob controle judicial. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre marcou para segunda-feira o julgamento dos recursos do ex-presidente Lula no caso do triplex em Guarujá. Os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 vão analisar os chamados embargos de declaração contra a condenação de Lula em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença foi de 12 anos e 1 mês de prisão. O Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã o pedido de habeas corpus do ex-presidente. A defesa tenta evitar que Lula seja preso ao fim da análise dos recursos no TRF4. Na segunda-feira, em entrevista a Heraldo Pereira, a presidente do Supremo lembrou que habeas corpus só vale para caso específico, ou seja, não muda a jurisprudência. Qualquer pessoa que se sinta lesado, ameaçado nos seus direitos, pode trazer a matéria em habeas corpus, que não depende de pauta, que o Código de Processo Penal é claro, havendo um habeas corpus, por exemplo, que seja devidamente liberado pelo relator, na primeira sessão subsequente, o presidente terá de convocar o processo, mas será levado não para mudar a jurisprudência, mas para considerar as peculiaridades daquele caso e valerá para aquele caso e para nenhum outro. Valerá para o caso específico só e não específico. Para todos os casos. A jurisprudência sobre a prisão de condenados foi definida por 6 votos a 5 em julgamento do plenário do Supremo em outubro de 2016. Desde então, juízes vêm expedindo uma... Donald Trump. Na França, a justiça indiciou o ex-presidente Nicolas Sarkozy. Ele é acusado de corrupção passiva, financiamento ilegal de campanha eleitoral e ocultação de dinheiro. Sarkozy teria recebido 50 milhões de euros do ex-ditador líbio Muammar Gaddafi durante a campanha presidencial de 2007. O ex-presidente passou 2 dias detido para interrogatório e hoje foi posto em liberdade sob controle judicial. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre marcou para segunda-feira o julgamento dos recursos do ex-presidente Lula no caso do triplex em Guarujá. Os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 vão analisar os chamados embargos de declaração contra a condenação de Lula em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença foi de 12 anos e 1 mês de prisão. O Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã
o pedido de habeas corpus do ex-presidente. A defesa tenta evitar que Lula seja preso ao fim da análise dos recursos no TRF4. Na segunda-feira, em entrevista a Heraldo Pereira, a presidente do Supremo lembrou que habeas corpus só vale para caso específico, ou seja, não muda a jurisprudência. Qualquer pessoa que se senta lesado, ameaçado nos seus direitos, pode trazer a matéria em habeas corpus, que não depende de pauta, que o Código de Processo Penal é claro, havendo um habeas corpus, por exemplo, que seja devidamente liberado pelo relator, na primeira sessão subsequente, o presidente terá de convocar o processo, mas será levado não para mudar a jurisprudência, mas para considerar as peculiaridades daquele caso e valerá para aquele caso e para nenhum outro. Valerá para o caso específico só e não específico. Para todos os casos. A jurisprudência sobre a prisão de condenados foi definida por 6 votos a 5 em julgamento do plenário do Supremo em outubro de 2016. Desde então, juízes vêm expedindo mandados de prisão após esgotados recursos na segunda instância. Isso tem acontecido com frequência em operações que combatem crimes do colarinho branco, como a Lava Jato. Réus que se sentem prejudicados por essas decisões acabam por recorrer em habeas corpus ao STF. Como o Supremo autorizou, mas não obrigou o cumprimento de pena após a segunda instância, dependendo do ministro ou da turma, o réu consegue a liberdade. As decisões valem sempre apenas para casos específicos. Amanhã será a primeira vez que um habeas corpus será julgado pelo plenário, isto é, por todos os ministros em conjunto. A consequência é que, embora o julgamento não mude formalmente a jurisprudência do tribunal sobre a prisão em segunda instância, se o HC for concedido, o julgamento indicará... Estavam de uma determinada marca de chocolate. Willie diz que se arrependeu porque trabalhou na campanha de um candidato que ele chama de psicopata. O potencial de inteligência da Cambridge Analytica foi usado para ajudar a eleger Donald Trump. Steve Bannon era o estrategista-chefe da campanha do agora presidente. Ele foi um dos fundadores e chegou a ser vice-presidente da Cambridge Analytica. Era o chefe do Willie. A partir desses dados, a campanha de Donald Trump começou a fazer uma espécie de guerrilha na internet, tendo como alvo grupos certeiros, que foram estudados pela pesquisa. O problema foi como eles conseguiram esses dados todos. Aquelas pessoas que fizeram o teste não sabiam nas mãos de quem essas informações iam cair. Era tudo apresentado como se fosse um estudo acadêmico. Desde que isso tudo veio à tona, as ações do Facebook já caíram 10%. A empresa está sendo investigada pelo governo americano, pelo parlamento britânico e processada por acionistas. Mark Zuckerberg, o presidente do Facebook, disse que desde 2014 implementou mudanças para impedir esse tipo de acesso sem autorização. E que no ano seguinte exigiu que a Cambridge Analytica apagasse os dados adquiridos de forma imprópria. O presidente da Cambridge Analytica, Alexander Nix, foi afastado do cargo. Existe a suspeita que a empresa tenha agido também na votação do Brexit, que retirou o Reino Unido da União Europeia, em eleições em outras partes do mundo. A Cambridge Analytica também já estava presente no Brasil, numa parceria com a empresa Ponte, prontas para atuar nas eleições de outubro, como o Fantástico mostrou no mês passado. É uma empresa de análise de dados. Agora, a empresa do marqueteiro André Torreta disse, em nota, que não renovou o contrato com a Cambridge Analytica. Um dia antes de o Congresso Nacional peruano votar um novo pedido de impeachment, o presidente da República renunciou ao cargo. Pedro Pablo Kuczynski, PPK, como é conhecido, anunciou a renúncia em rede nacional. Declarou, diante da difícil situação que se instalou, o melhor para o país é que eu renuncie. Não quero ser um estorvo para a nação. Porque não quero ser um escolho. E assim o fez, um dia antes de o Congresso de maioria fujimorista votar um segundo pedido de impeachment contra ele. Kuczynski é acusado de receber para suas empresas milhões de dólares da construtora Odebrecht em troca de contratos quando era ministro no governo de Alejandro Toledo entre 2001 e 2006. A gota d'água foi a divulgação de vídeos de uma suposta compra de votos em dezembro do ano passado, quando o PPK sobreviveu ao primeiro pedido de impeachment. Quem negocia em nome de Kuczynski é quem